Elemento hipnótico ericksoniano, marcação analógica. A marcação analógica é um elemento que eu gosto muito, inclusive eu tenho um modelo pessoal de marcação analógica. Eu não vou ensinar aqui nessa aula, nesse curso, no entanto, saiba que eu tenho um modelo pessoal de marcação analógica para você ter ideia do quanto que eu gosto da marcação analógica. A marcação analógica é um conteúdo, é um elemento hipnótico ericksoniano muito pouco falado e muito pouco compreendido aqui no Brasil. Se você buscar no YouTube, você vai encontrar pouquíssimas coisas falando sobre marcação analógica, e as coisas que tem lá sobre marcação analógica são coisas bem rasas, tá? Vamos resumir aqui e quem sabe a gente não faça uma aula mais longa sobre marcação analógica e eu aproveito para ensinar o meu modelo de marcação analógica. A marcação analógica é exatamente as ênfases que a gente dá em palavras. Sabe, é comum no mundo da hipnose mesmo a gente falar sobre congruência na comunicação. Então você não vai falar uma palavra assim, relaxe, com muita energia. Você não vai falar assim, relaxa agora, relaxa, você pode relaxar cada vez mais. Não, porque tira um pouco da incongruência. Então, essa mudança tonal, ou seja, no tom de voz, é uma espécie de marcação analógica. Então, eu falo assim, ó, vamos continuar com o conteúdo, tá? Vamos fazendo a conexão dos conteúdos. E você está sentado aí, ouvindo essa aula, talvez no fone de ouvido, talvez no som da caixa do seu computador, talvez na caixa, no alto-falante do seu telefone. Talvez você esteja ouvindo essa aula dentro do ônibus, até mesmo fazendo alguma outra atividade, ou quem sabe, ouvindo e assistindo. E você pode se permitir relaxar cada vez mais e mais. E você pode se concentrar nessa aula cada vez mais. Agora pensa, se eu falo assim, ó, e você tá aí, tá sentado, tá ouvindo essa aula, você pode relaxar, vai relaxando cada vez mais. Não, você tá sentado e você tá aí ouvindo esta aula, talvez no fone de ouvido ou não, e você pode se concentrar ainda mais nesta aula, ainda que você esteja fazendo outra atividade. Vamos conectando. Agora já ficou mais bonito, né? Esse exemplo que eu dei agora ficou mais bonito. Vamos imaginar mais uma vez a pessoa sentada de olhos fechados na sua frente. E você está sentado, de olhos fechados, ouvindo minha voz, e você pode relaxar cada vez mais. Esse é bem o simples da marcação analógica. A gente pode ir um pouco mais além nessa aula. Vamos um pouco mais além. Erickson, quando ia falar com a mente inconsciente das pessoas, era comum ele abaixar a cabeça. E quando ele ia falar com a mente consciente da pessoa, ele levantava a cabeça e olhava para a pessoa. Veja, isso é um processo de divisão e de ligação. E ele mudava o tom de voz dele. Ele mudava a direção da voz dele. Isso cria um processo de divisão e de ligação. Consegue enxergar essa diferença agora? Eu tenho 2 tons de voz.
Isso é uma divisão. E a ligação é que, no tom de voz em que eu tô olhando para você, é um tom de voz em que eu falo de um conteúdo consciente. E quando eu abaixo a cabeça, ou talvez eu viro para o lado e começo a falar em um outro tom de voz, eu não estou mais falando com a sua mente consciente, mas com a sua mente inconsciente. Você está aí ouvindo essa aula. Eu não sei o quanto você está aprendendo, o quanto você está gostando, mas eu sei que você pode se interessar cada vez mais nesse conteúdo. Porque você tem uma sabedoria incrível. Talvez você não saiba dessa sabedoria, mas essa sabedoria, ela tá aí e tá me ouvindo. E ela pode aprender cada vez mais sobre hipnose ericksoniana. Como aplicar isso no dia a dia, na clínica. Isso é marcação analógica. A marcação analógica costuma vir junto com a divisão e ligação. Esse é um processo de divisão, ligação, marcação analógica, junto com permissão. Legal, né? É legal demais esse negócio. É legal demais. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula.